Olá, tudo bem? Vamos começar uma série de vídeos sobre o processo eleitoral de 2022. Nesse primeiro vídeo, nós vamos conversar sobre o voto. Em que situações o voto é obrigatório no Brasil quando ele é facultativo? E aquela velha informação falsa, né, relativa aos votos nulos e aos votos em branco, e que nós vamos querer reforçar aqui pela importância desse registro. Bom, quando que o voto é obrigatório e quando o voto é facultativo, tá? O voto ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e ele é facultativo para os analfabetos, para quem tem mais de 70 anos, e é facultativo também para quem tem entre 16 e menores de 18 anos. Lembrando que os analfabetos, eles são inelegíveis, eles não podem concorrer a cargos eletivos, né? Mas eles podem votar de forma facultativa. Isso está previsto na nossa própria Constituição, né? Sempre bom a gente dar uma olhada, ver a fundamentação jurídica. Então, lá no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 1º, tem exatamente essas informações, né? Que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e, inciso 2, facultativos para a linha A, os analfabetos, a linha B para os maiores de 70 anos e a linha C para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Em relação aos votos válidos e o que significa ser voto válido e qual, né, o significado e qual o impacto do voto branco e o voto nulo nas eleições. Essa é uma discussão antiga, né, as informações que foram atravessando em algumas décadas, com alterações legislativas, e parece que um pouco das informações equivocadas persistiram. No Brasil, o voto válido, ou seja, o que vai decidir as eleições, sejam elas, né, no sistema majoritário, ou seja, para os cargos de eleição majoritária, então chefes do executivo e senador, ou seja, para o sistema proporcional, que são os deputados federais, estaduais, vereadores e deputados distritais, tá? Independentemente do sistema eleitoral que estivermos falando, já de algum bom tempo para cá, né? Isso, claro, se reforça nas eleições de 2022, voto válido é o voto não branco e o voto não nulo. Está revestido de algum significado? Está, né? Então, é quase uma manifestação de pensamento, uma liberdade de expressão, né? Isso, pelos cientistas políticos, pode ser lido de alguma maneira, né? Então, nós tivemos um número alto de abstenções, que é uma outra coisa, né? Tivemos pessoas que compareceram às urnas e votaram em branco ou votaram em nulo. Voto em branco, a própria urna, ela permite essa possibilidade, e o voto nulo é, né, digitar ali um número que não corresponde a nenhum dos candidatos. Mas, efetivamente, essas pessoas, por mais que elas acreditem que estejam manifestando uma opinião, né, ou eventualmente um descontentamento por acreditarem que não há nenhuma opção ou que não concordam com nenhuma opção, elas estão se retirando do processo eleitoral. Efetivamente, de forma bem objetiva, vai decidir a eleição os votos válidos, que são justamente aqueles que não são os em branco nem os em nulo. Toda a contagem vai ser feita com base no voto válido. Isso, gente, olha só, isso está previsto na Constituição, no artigo 77, parágrafo 2º. E essa redação é a redação original da Constituição de 88. Quando trata do cargo, da disputa para a presidência da República. Então, está lá, artigo 77, parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos não computados os em branco e os nulos. Isso no primeiro turno, né? E aí depois a própria Constituição prevê a possibilidade de um segundo turno, justamente se nenhum deles obtiver a maioria absoluta de votos, mas a regra, né, de não se computar os em branco e os nulos vale, né, por simetria para todo o sistema majoritário. Em 97, tá, pôs-se fim a uma discussão sobre os votos em branco e o papel que os votos brancos teriam. A Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, né, ela no artigo 2º vai justamente reproduzir o dispositivo constitucional,
E no artigo 5º, ela vai trazer a informação específica para as eleições proporcionais. Está ali expresso, né? Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Por que isso é tão importante? Por que eu estou fazendo referência aqui à Lei 9.504 de 97? Porque a história, né, o processo histórico em relação ao voto branco, não em relação ao voto nulo, mas ao voto branco, ele remonta ao próprio Código Eleitoral já na década de 30. Porque na redação original, tá, tinha uma previsão de que deveria se usar para o quociente eleitoral, ou seja, algo exclusivo das eleições com sistema proporcional, que isso tudo vai ser explicado no outro vídeo, né, como que se dá o sistema proporcional e quais as mudanças para as eleições de 2022. Lá no Código Eleitoral, na sua redação original, para calcular o quociente eleitoral, tá, deveria-se considerar os que compareceram às eleições. Isso foi interpretado que deveria incluir os votos brancos. Os nulos não, porque os nulos, né, se entendia, bom, se ele é nulo, ele não pode produzir nenhum efeito. Mas nós não podemos desconsiderar os votos em branco. Isso foi reforçado por interpretações jurisprudenciais posteriores e por mesmos dispositivos legais. Ou seja, o voto em branco, por décadas, ele foi realmente utilizado para calcular o quociente eleitoral, que é só uma das etapas do sistema proporcional. Com a Constituição de 88, não, veja, eu saí da década de 30, eu chego na Constituição de 88. Acabamos de ver, a Constituição de 88 traz essa regra. E, num primeiro momento, né, tivemos uma divisão de interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, se isso aqui, do artigo 77, parágrafo 2º, que está falando de eleição para presidente, e, né, uma referência central para os cargos das eleições majoritárias, também se aplicaria para as eleições proporcionais. E o entendimento predominante naquele instante é que não, tinha muita divergência. Quando que isso acaba? Em 97. Na Lei 9.504 de 97, porque aí no artigo 5º vem e diz, olha, também para as eleições proporcionais, né? Para as eleições proporcionais, vamos contar como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias, ou seja, o que eu não direciono para um candidato ou para uma legenda é voto não válido, incluindo, portanto, e obviamente apenas, né, podemos nos referir ao voto branco e ao voto nulo, tá certo? Então, fim de papo, não se discute, não se acredita em nenhuma outra formação que vier fazendo referência de que os votos em branco vão para o mais votado, né? Que é algo que realmente tem que ter muita criatividade para se chegar a essa conclusão. E um último recado também relacionado aos votos nulos. Uma corrente aí também, né, que circula pelos aplicativos de mensagem, de que se o número de votos nulos for considerável, né, se muita gente votar nulo, é possível anular uma eleição. Não é isso que diz o Código Eleitoral, tá? O que o Código Eleitoral reconhece a possibilidade é de termos algum tipo de fraude que comprometa e que atinja a validade, né, de um número da maioria dos votos, e aí vai comprometer a eleição. É uma nulidade da eleição, podemos dizer assim, e não a nulidade do voto voluntariamente realizado pelo eleitor. Se nós tivermos muitos votos em branco, se nós tivermos muitos votos nulos, lembrando, isso é uma boa análise para um cientista político, uma boa análise, né, que nós todos podemos fazer, é uma leitura possível de interpretação daquele momento eleitoral do país. Mas, mesmo que seja uma esmagadora minoria que vote, essa esmagadora minoria vai decidir a eleição. Por isso que cabe realmente uma reflexão, né, consciente sobre esse ponto. Eu estou fazendo uma manifestação, mas eu estou me retirando do processo eleitoral, seja ele em branco, seja ele nulo, certo? Esse é o recado.
Fiquem muito à vontade para outros questionamentos, outras colocações. Eu deixo aqui como referências duas explicações, duas publicações do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai falar, né, sobre esse histórico do voto em branco, e o reforço da questão dos votos nulos e dos votos branco, que não anulam eleições. No mais, as outras referências foram diretamente os dispositivos legais, ou seja, a nossa Constituição e a Lei das Eleições. Muito obrigada. Lembrando sempre da nossa equipe, né, do Lab de Jur.